Retomamos, queridos. Vamos dar seguimento aqui, tá? Para a gente dar seguimento aqui, localize aí na sua Bíblia. Vamos ler do 1 a seguir. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 9. Podemos? João capítulo 9, a partir do versículo 1, escrito está: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Sublinhe, por favor, cego de nascença. Sublinhou? Se ele é cego de nascença, o que significa ser um cego de nascença? Nasceu cego. Hã? Nasceu cego. Nasceu cego. Espera aí. Olha o pensamento dos discípulos, daqueles que preservam a lei mosaica, que é a lei de Moisés, porém é a lei de Deus que deu a Moisés. Então muitos vão fazer a lei de Moisés, mas foi porque Deus deu a Moisés, tá? Então observe o pensamento dos judeus em relação à lei mosaica, a lei que Deus deu a Moisés. Ele é cego de nascença. Ele pecou? Porque ele nasceu assim. Aí olha o que o texto diz. E passando Jesus, viu um cego, aliás, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Sublinhe aí, por favor, a expressão quem pecou. Sublinhe aí quem pecou. Sublinhe aí quem pecou. Este ou seus pais, para que nascesse cego. Bota um 2 aqui rapidinho. Rapidinho. Tem como alguém nascer em pecado? Tem. Já te quebrei, tem. A gente foi disciplinado, olha o que eu vou dizer, isso aqui é polêmica, tá? Nós fomos disciplinados o quê? A criança é pura, a criança não tem pecado. Tem sim. Aí você fala, toda criança que morreu está no céu. A criança nasce na natureza do pecado. Natureza adâmica, nós recebemos a herança do pecado, nós já nascemos em pecado. Por isso que a Bíblia diz que os pais santificam o filho. Eu vou ler com você, o negócio é Bíblia. Vamos lá. Abre Coríntios rapidinho. Abre Coríntios. Eu vou voltar para aqui, tá? Para João 9. Abre aí Coríntios, por favor. Abre Coríntios, por favor. Calma. Só abre a epístola.
Vamos ver se é a primeira ou se é a segunda carta. Já viu já? Que isso, hein, mano? Primeira Coríntios, até aqui abaixo. Sete. Vamos lá. Até o 14. Acharam? 1 Coríntios 7, 14. Isso aqui é perguntas e respostas acerca do casamento. Tá? Eu vou ler. Vou ler a partir do 12. Tá? Nosso foco é o 14. Vou ler a partir do 12. Tá? Ó. Mais aos outros, digo eu, não o Senhor. Paulo está falando disso aqui, ó, da lei. É eu que estou dizendo. Mas é Paulo que está dizendo? Sim. Mas ele está sendo inspirado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, por Deus. A Bíblia diz, o próprio Paulo dizendo a Timóteo na sua epístola, toda a Escritura, toda a palavra, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Então quando ele diz assim, ó, falo eu, mas não o Senhor, ele está falando da lei. Isso aqui não é a lei, isso aqui sou eu que estou falando. Se está aqui, é para a gente levar a sério, é para a gente poder cumprir. Se está aqui, isso aqui é doutrina. Não é dogma, não é costume, é doutrina, tá? Mais aos outros, tá? Paulo é judeu. A igreja de Corinto é uma igreja que é localizada num território que não é judeu. Não é um espaço geográfico judaico, de Jerusalém, tá? Digo eu a todos. Tá? Isso engloba judeu e não judeu. Os que preservam a lei e os que não preservam a lei porque não são judeus. Tá? Até porque estão na graça. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor, não é lei. Se algum irmão tem mulher descrente, sublinhe, mulher descrente. O que é uma mulher descrente? Uma mulher que não é cristã. Uma mulher que não é evangélica. Se ele tem uma mulher cristã, aliás, tem uma mulher descrente que não é cristã, e ela consente em habitar com ele, sublinhe habitar com ele. O que é isso? Casar. Lembrando que o projeto de Deus sempre foi família. Tá? Porque família é um projeto divino. Casamento é um projeto também divino, mas da lei. Para que todos aqueles que querem ter família tenham que ter casamento. Tá? E ela consente em casar com ele, não a deixe. Estou na igreja, agora me converti e minha mulher não é evangélica, eu vou separar. Ou se ele está namorando, ele está na igreja, ela está na igreja, eles ficaram noivos e ela fala que eu vou casar, só que ele é da igreja e ela não. Ele está dizendo, não a deixe. Porque eu já vi muito pastor aconselhando irmã
Que meu marido briga comigo quando eu vou para a igreja. Separa dele. Pastor, mas não dá para eu poder vir para a igreja porque meu marido separa dele. Não. Pastor, mas eu não vou vir para a igreja se meu marido não é. Melhor separar, orar a Deus, para que eu possa casar com alguém da igreja. Não, não separe dele. E se alguma mulher tem marido descrente, sublinhe marido descrente. O que é marido descrente? O cara que não é cristão. Só para poder ficar melhor, ó. Para poder entender melhor, espírito, alma, e o pretinho é o corpo. Beleza? Professor, que doutrina é essa? É simples, é a doutrina bíblica, é simples. Se você está na igreja e seu marido continua bebendo cachaça, você não pode largar ele. Pastor, professor, mas eu não suporto aquele seu de pinga. Orasse antes. Buscasse Deus antes. Mas eu já vim do mundo assim, se Deus te converteu, Deus pode converter. Só que aqui mostra uma mulher que é evangélica e o cara não é. Isso eu vou encurtar o processo. Se ela já veio do mundo, porque do mundo nós estamos até hoje, mas se ela veio da outra vida de idolatria, enfim, fora, sem conhecer Cristo, sem confessar Cristo, se eles já vieram ou se ela já estava. Só que isso é independente, tá? Independente. Então, pastor, líder, pelo amor de Deus, pare de aconselhar as suas ovelhas de largar o marido. Porque você não aconselha ela? Orem, gente. Vão orar. Para Deus da vitória. Não incite. Não persuade a mesma a deixar o marido. Isso é antibíblico. Isso vai cair na sua conta, cara. E na conta dela também. Porque se ela largar, como diz a Bíblia, como diz. 10. Todavia, vós casados, mando, não eu, mas o Senhor. Agora está falando que é lei, que é ordem, ordenança. Tá? Só que toda lei foi quebrada. Peraí, deixa eu melhorar. Toda lei, ela não foi quebrada. A lei, ela foi resumida. Jesus disse que ele não veio abolir, desqualificar, refutar a lei, mas ele veio para cumprir, porque eu não tinha como cumprir. 613 mandamentos, estatutos, preceitos, ordenanças. Eu não tinha como, nem você. Só que ele sim. Então isso aqui é lei, mas toda lei, mesmo nós na graça, tem um princípio. Qual é o princípio? É o mesmo. O princípio é, agora o próximo me come mesmo. Aí isso aí é lei. Mas qual é o princípio? Eu não faço para os outros aquilo que eu não quero que faça para mim. Simples. Professor, me explique. Vou te explicar assim, simples. Claro como água. O que é lei? Não cobiçar a mulher do teu próximo. É lei. Qual é o princípio? Se eu não quero que façam com a minha, por que eu vou fazer com a dos outros? Eu quero olhar para minha mulher, eu vou... Mas aí tu olha para os outros. Isso é simples. Lei, princípio. Eu não quero que faça para mim, não faço para os outros. Isso é amar meu próximo como a mim mesmo. O que você não quer que faça para você, não faça para os outros. Igual aquele cara que tem uma igreja. Ele é pastor presidente de uma igreja.
Não desfazendo de itinerância, tá, gente? Porque eu prego, eu viajo, tá? Sou itinerante também. Não desfazendo de itinerância. Mas o cara chama você para pregar na sua igreja e a gente sabe que é bíblico você ofertar. 1 Coríntios 9,14, ordenou o Senhor que aquele que anuncia do altar tem que comer do altar. Que aquele que prega o evangelho, que come do evangelho, é bíblico. Independente do valor que a sua igreja tem questão de pagar, independente. Mas se você chama um pregador para pregar na sua igreja, você vai lá e fala assim, ó, tá aqui, ó, 20 reais para sua gasolina. Aí o camarada que quer ir pregar na igreja dos outros, sai de lá blasfemando. Rapaz, o cara me deu 100 reais para poder pregar na igreja dele. O cara me deu 200 reais para pregar na igreja dele. Mas aí tu chama os outros para pregar na sua igreja, tu dá 20 reais, 60 reais. Aí lá dos outros tu quer receber 1.000, 500. Isso é bíblico, gente. O que eu particularmente, o que eu, às vezes, oriento é que você tem que ser maleável. Por quê? Tem pregador hoje midiático que cobra 12 mil, 18 mil para poder pregar. Como cantores. Nem todo mundo vai conseguir ter acesso a esse rapaz, a esse pregador. Não desfazendo da chamada, pelo amor de Deus. A gente está pontuando valores. A minha esposa está aqui de prova, eu já fui igreja que me deram 1.000 reais, 1.000 e pouco, 2.000, a condições da igreja, mas eu fui em igreja que falou, pastor, só tem passagem para te dar, o senhor velho, eu vou. Sabe? O que eu não posso é falar assim, ó, se não me der tanto eu não vou. Isso eu não posso. É claro que eu tenho despesa. Pastor, você já colocou preço em alguns lugares? Sim, já. Por que eu só colocou preço? Porque uma vez fechei com um pastor de pregar a certa igreja, fui pregar, o pastor não me deu nada. Aí eu gastei dinheiro no meu bolso, gastei passagem, gastei alimentação, vou sempre com a minha família. Mas amém. Quando ele me chamar de novo, eu coloquei preço para poder cobrir isso aqui. Porque eu tenho despesa de ida, alimentação, estadia, eu tenho despesa. Então, deixa eu pontuar isso aqui. Vou falar ponto positivo e ponto negativo. Quando é que surgiu esse tal de colocar preço? Que particularmente eu falei que se você colocar preço, você se limita a lugares. Tá? Como teve pessoas reiterando, pastor, eu queria tanto que o senhor pregasse aqui. Ele fala até que a minha esposa faz minhas agendas. Mas eu só tenho tanto, eu não queria tanto ouvir o senhor. Gente, eu vou, pastor, eu não tenho como pagar o senhor. Só tenho condição de pagar. Eu vou, irmão, já fui várias vezes. Dezenas, centenas de vezes já fui. Só que, quando surgiu esse ato de colocar preço? Por causa do líder miserável. Por causa do pastor pão duro. O cara foi pregar, o pastor não honrou o cara. Eu já fui pregar em igreja que a pessoa falou assim, ó, o lanche de graça, a coxinha de graça, o risório, é só pra você, tá, pastor? Ela, minha esposa, ela vai ter que pagar, tá? E sem colocar preço na oferta. Sabe? O que eu sou contra é você chamar alguém da mídia e dar 1.500 ou 1.000 reais e colocar um obreiro para pregar e você não dá nada pro teu obreiro. Eu vou rasgar isso aqui, irmão. Eu vou rasgar isso aqui. O que eu sou contra é você juntar dinheiro para mandar para a África, mandar para fora do Brasil, enquanto o seu obreiro não tem valor para poder pagar aluguel. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos da casa negou a fé e é pior do que um mundano. Alguém vai fazer graça um pregador de fora, um cantor de fora. Nada contra. Aí o seu obreiro que prega lá, você não vai honrar ele. O meu pastor, todas as vezes que eu prego na minha igreja, o pastor me honra. Todas as vezes. Todas as vezes que eu prego na minha igreja, o meu pastor me honra. Aí você traz um cantor de fora, cantor, fala 1.000 reais, 2.000 reais. Aí você coloca alguém pregar na sua igreja, o cara que mora de aluguel, o cara que está com a luz cortada, o cara que está sem compra no armário, tu fala médico de fora. Você é pior do que um mundano. Você é pior do que um descrente. Desculpa. Mas a minha família, antes de se converter, veio de uma outra religião que eles dão um banho, né? De nós somos cristãos. Eles dão um banho. Eles dão um banho com um pouquinho de água. Sabe? Não dão um banho, um pouquinho de água. Sabe? Mas dão um banho, nós somos evangélicos. Eles fazem caridade direto.
Você hoje pode chegar na porta deles, da instituição deles, e falar, estou dando uma cesta básica. Eles, assina aqui, toma, pega. Aí quando é uma vez da sua igreja, você fala, tem que ver, tem que pensar, porque eu não posso dar para você, porque você não é dizimista. Porque se você fosse dizimista, eu ia dar. E quem disse que ser dizimista é uma questão de você alimentar uma família? Quem disse? Quem disse? A Bíblia diz, Tiago, um dos irmãos de Jesus, Tiago apóstolo, diz na sua epístola, a verdadeira religião é esta, que você alimente o órfão, a viúva e os visite nas suas necessidades. Quando é que um órfão, uma viúva, um necessitado vai ter como? Então eu tenho que dar o dízimo para poder receber a cestinha básica? Mas eu estou em estado desfavorável. Eu estou em condições de rua. Eu estou um pouco agora menos favorecido. Como é que eu vou dar? Pelo amor de Deus, líder. Pelo amor de Deus, pastor. Pelo amor de Deus. Você precisava entrar nesse instituto lá para poder aprender com eles. Porque eles acham que vão ser salvos pelas obras. Só que nós vamos ser salvos pela fé. Porque não é a obra que desperta a fé, é a fé que desperta a obra. Mas se você tem fé e não tem obra para com os seus, tu não tem obra nenhuma. Me mostre a tua fé através das tuas obras. Me desculpe, irmão, mas é o quadro da igreja de hoje. É o quadro, tá? Dízimo não é obrigatório. Pastor não tem direito de obrigar ninguém a dizimar. Não tem direito. Dízimo é gratidão, não é lei. Deus implantou a lei. A Bíblia diz, por que surgiu a lei? Por causa do pecado. A lei é um método de colocar limite, de levantar muro, para colocar limite. Só que dízimo não é lei, dízimo é princípio. Abraão dizimou na mão do Melquisedeque. Melquisedeque alimentou Abraão com pão e com vinho, ceia. Pão, corpo, vinho, sangue de Cristo, simbolicamente, tipologicamente. Abraão pegou e deu dízimo na mão dele. Melquisedeque não fez reunião, gabinete com Abraão para poder receber dízimo, não. Pelo amor de Deus, isso é bíblico, isso é princípio. Tu quer obrigar alguém a dizimar porque tu não tem conduta bíblica, tu não tem base bíblica, tu não estuda a Bíblia, não sabe a cultura judaica, por isso. Aí você coloca o membro num gabinete, faz uma reunião, vocês tudo tem que dizimar, você não dizimar, vocês vão tudo ficar no banco. Porque vocês têm... Irmão, eu sei que o hebreu tem que ser exemplo. Tem. Eu não dizimo por obrigação, dizimo por gratidão. Deus me deu a terra, me deu a semente. Eu já entrei na terra colhendo, eu não entrei plantando. Porque é um processo. Eu colhi o que eu não plantei, mas Deus me fez entrar para colher. Já que eu entrei colhendo, agora eu tenho para poder honrar o Senhor, eu tenho para plantar de novo. Então é um ciclo. Gratidão. Dízimo é gratidão. Não é obrigatório. E detalhe. Paulo ensina, nessa dimensão eu vou falar sobre isso, Paulo ensina que se eu tenho 100% e o meu 100% eu posso dar mais de 10% e eu não dou, eu estou errando. Porque a graça não limita o valor. A lei sim. Maaser, 10ª parte, dizem. A graça não. Poxa, eu sou bem abastado, estou exaltado pelo Senhor, estou honrado. Então eu não vou dar 10%, eu posso dar 15%, eu posso dar 20%. Então eu dou a minha contribuição. E a minha contribuição, eu não tenho que me acomodar. Por exemplo, eu já dizimei esse mês, estou relax. A gente precisa fazer uma obra grande, levantar fundos. Eu não vou ofertar, porque já dizimei. Gente, dízimo não cancela o ato de ofertar e o ato de primiciar. É gratidão. Até porque a primícia vem antes do dízimo. Aí tu pergunta pro teu pastor que está te obrigando a você dizimar. Pastor, quais são os 5 dízimos que tem na Bíblia? Me fala. Quais são os 5?
Não, se eu pra me obrigar a dar o dízimo, eu tenho que falar quais são os 5. Porque 4 estão na lei. E eu vou dar até um spoiler, ó. Maaser Rishon, que é o primeiro dízimo. Maaser Ani, segundo dízimo. Maaser Sheni, terceiro dízimo. E Maaser, que é o quarto dízimo. É aquele que para ter mantimento na casa de Deus. Não pode faltar. Quem bater lá, pedir uma cesta básica, você tem que ter. Pronto, falei. Aí existem outros 2, que são princípios perenes, que vêm antes da lei. Bom? Conseguiu entender? Conseguiu? Então, onde é que surgiu esse negócio de dar preço? Por causa do pastor miserável. Esse cara que quer receber X, mas não honra ninguém. É isso. Ponto positivo, ponto negativo. Tá? Então, eu particularmente, eu olho para esse lado. Se a gente tem condição de dar X, o cara vai ver. Não. Se eu for vir de longe, eu não consigo chegar até lá com esse valor, então para mim não dá. Mas se você tem condições, vá. Não negue não. Tá? Igual eu trabalho para Deus, irmão. É Deus que me mantém. É Deus que me sustém. Pode fazer o que quiser, irmão. Pode fazer o que quiser. Uma hora a conta chega. Eu trabalho para Deus. Deus é justo. Deus não dorme. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tá, vamos lá. Vamos lá. Dez, 7:10, tá? 1 Coríntios 7:10. Todavia aos casados mando eu não, aliás, todavia aos casados manda, não eu, mas o Senhor, que a mulher que não se aparte, deixa eu ler de novo aqui. Todavia aos casados, esse negócio que eu coloquei para não dar a idade aqui, tá bem escuro aqui para mim, na câmera eu sei que não tá, mas tá bem escuro para mim aqui. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Aí o cara orienta assim, poxa, o marido está bebendo, sai sexta-feira, chega em casa no domingo, larga ele, irmão. Larga ele, ora a Deus. Deus vai te dar outro varão, Deus vai te dar outro varão. Como é que você faz uma coisa dessa, cara? Pelo amor de Deus, pastor. Isso aqui é princípio do doutrinário. Não se aparta dele, não. Sabe por quê? Porque se ela se apartar dele e casar com outro, diz a Bíblia que está em adultério. Quer que eu leia o texto aqui? Eu vou ler. Olha o versículo. Olha o versículo de número. Opa, aqui. Olha o versículo de número. Não, deixa eu ler em sequência. A gente vai chegar nele lá agora. Vamos ler em sequência. Ó. Lê até o 10, né? Mas aos outros. Olha, lê até o 11, né? Olha o 12. Mas aos outros, digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e não consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Para tu ver que está falando de marido. Ele está falando de habitar. Tá? Porque aqui pode ser. E é 2 aplicações aqui no grego. Tanto para estar casado junto, quanto vida sexual. Tá? Versículo 14. Agora chegamos no 14, né? Agora chegamos no 14, ó. Versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Ó. O marido descrente é santificado pela mulher. Quem no Senhor Jesus, você é salvo tudo da casa. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte os vossos filhos, olha, vamos lá ainda. De outra sorte os vossos filhos seriam imundos. Mas agora são o quê? Por causa do pai ou da mãe, ou por causa dos pais, ou por causa do pai e da mãe. Tá?
Pegou até aqui? Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito a servidão. Se o cara quiser te abandonar, ou se a mulher quiser te abandonar, é com ela. Tu quer me largar? Eu não quero. Tu quer? Então já é contigo. Aí foi ele. Já que ele ou ela te largou, olha o que eu disse. Tu não está debaixo mais da servidão. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus nos chamou para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvará a sua mulher? E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou. E o que ordeno em todas as igrejas é: alguém chamado, estando circuncidado, fique circuncidado. E alguém chamado, estando incircuncidado, não se circuncide. Perfeito até aqui? Cada um fique na vocação que foi chamado. Se o cara quiser te largar para tu estar indo na igreja, deixa ele te largar. Se ela quiser te largar para você estar indo para a igreja, deixa ela te largar. Só que tu não está mais debaixo da servidão. E que servidão é essa? Vamos estar aqui. E que servidão é essa? E que servidão é essa? Vamos lá para o versículo 1. Olha que servidão é essa. Ora, quantas coisas quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse a mulher. É Paulo que está falando. Só que nem todo mundo tem esse dom, gente. Tá? Detalhe. Não dá para falar assim que eu vou se escandalizar na vida. Mateus, né? Eu estava falando acerca do reino. Tem gente que já nasceu assim. Ele não é contra a natureza. Ele só não tem desejo nem apetite sexual para mulheres. E também não tem para homens. Então ele vai nascer e morrer morando com a mãe, ou morando sozinho, mas você não vai ver ele com ninguém. É ele Deus. Tá? Ele não tem. Isso é bíblico. Tá? A Bíblia diz que muitos já nasceram assim. Tá? Nasceram como? Sem ter desejo para mulher. Não é porque ele não tem desejo para mulher que ele vai ter desejo para homem. Ele não tem desejo para ninguém. Tá? Versículo 2. Mas por causa da prostituição, tá, do sexo fora do casamento, por causa me fugiu a palavra agora, da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência de honrar ela como o vaso mais frágil. Tem que pagar ela e, se possível, morrer por ela. Pergunta é: tu morreria por sua esposa? Seja sincero, fala alto, sim ou não? Eu morreria por você? Sim. Essa é a honra. Quando você honra ela sujeitar a você, não é uma obrigação dela, é um prazer dela. A mulher, aliás, o marido paga a mulher a devida benevolência. E da mesma sorte, a mulher é o marido. Você precisa ter a benevolência, honrar ela, precisa dar a vida por ela. E a dela sujeitar o homem. Não é a ser capaz do homem, não. É a saber que é a última palavra dentro da casa do marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Tem negócio de você ficar falando: ó, macho não me manda. Homem, eu não nasci para ser mandada por macho. Simplesmente você é uma pessoa desobediente. O cara é a mesma coisa. Se a mulher falar assim: ó, eu vou jogar bola, não é fácil, ó, não vai não. Quem quer jogar bola? É o corpo? É o quê? Quem vai jogar bola é o quê? Não é o corpo? Se ela não tem poder sobre o corpo, fala: não, moço, hoje tu não vai jogar bola, você vai ficar em casa comigo. Eu nasci para ser
para o mandato de mulher, não. Não é para ser mandado por mulher, não. Você está errado também, meu filho. Se você fala assim, moça, essa roupa está transparente, essa roupa está bem. E se é vice-versa, você fala, moça, a roupa aí está meio chamativa, meio vulgar. O que é bonito é para se mostrar. Fica aí, Jezabel. Vamos lá. 5. Não desfraudeis um ao outro. O que é desfraudar um ao outro? Quando você não cumpre o seu papel. Hoje não, que eu tô com dor de cabeça. Só na quarta. Hã? A gente tem um filme, né? O filme. Qual é a base que eu vou trazer aqui? Uma base familiar. Filme. Tinha data. Quarta-feira e sábado. Ou dia 9. Igual, esse caso do filme quarta-feira ou sábado, poxa, tá bom. Né? Nesse quadro do filme, pra ele tá bom. Só que a pessoa que fica aí um mês, já teve caso de pessoas procurar 3 meses. Mano, vigia, mano. Varão, vigia. Então, a mulher não pode desfraudar o marido, mas desfraudar ela. Vai falar assim, amor, sabe? Enfim, né? Não vou entrar em detalhe. Você não, amor. Trabalhei o dia todo, tô cansado. Tô na coluna, não me aguento, não. Isso é errado durante a Bíblia. Dá teu jeito, dá teus pulos. Eu tô em uma caminhada, mas quanto que de prova? Eu tenho uma caminhada aí de propósito direto, de 6 dias, 2 dias de jejum, direto. É começar às 18 horas e direto. Mas eu falo com ela, vida, eu posso fazer? Eu falo, pode, amor. Aí eu entro firme no jejum. 2 dias, 3 dias. Você vai falar assim, amor, não faz não, aí eu não faço. Mas tudo de acordo mútuo. Vamos lá. Ele pode seguir em João 9, né? Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, ou seja, para me entregar a oração por jejum, por algum tempo, para vos aplicarmos a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente na vossa incontinência. Se você está com fome, o diabo não vai te oferecer água, vai te oferecer pão. Ele vai vir na sua falta de continência. Aí você fala, o diabo está repreendido. Paulo, vou falar, no meu casamento está repreendido, no seu também. O diabo entrou no meu casamento, meu marido está com outra, mas ele está comigo, mas eu descobri que ele está com uma outra na rua. Olha só a falta de continência. O diabo só andou porque você deu brecha. Quem não dá assistência, ela pode ficar com concorrência. Não que isso seja uma regra para pecado. Minha mãe costumava dizer, come em casa, fica satisfeito com a comida, porque na rua não tem dinheiro, não adianta pedir nada. Aí você vai pra rua com a barriga cheinha. Pode ser um arrozinho com feijão, igual a gente tinha no passado. Podia ser um arrozinho com feijão. Comida diferente era só no domingo. Um franguinho, quando tinha, tá? Então domingo era comida diferente, mas de segunda a sábado era arrozinho com feijão, uma batatinha, uma mandioca, uma aipim, né? Um inhame, batatinha doce. Aí você chegava na rua, barriga cheinha. Alguém te oferecia, tu quer peça de picanha? Aí o moto falando, quer um pão? Quer não. Por quê? Barriguinha cheia. Tá? Provérbio diz, acaso você deixaria a sua cisterna transbordar e vazar pela rua para outros beberem? Vamos lá. Seis. Tá. Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Já li. Incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Por que quereria
que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, sem casar. Mas se não podem, consentem-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Todavia, aos casados, mando eu, não o Senhor, que se a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem o quê? Fique sem se casar. Se apartou, não foi por causa de adultério, foi por causa de prostituição. Se apartou, fica sem casar. Aí você está fora da servidão. Mas se o cara, o líder, te orientar você se apartar do marido, seu marido cometer adultério, cometer pecado, você está debaixo da servidão. Você não pode casar. Mas se você casar, acabou. Você entra debaixo da servidão. Aí você tem consequência. Deu para entender? Deu. Vamos voltar para lá de novo. João 9:1. Vou até uma aguinha aqui. A gente vai continuar. Não, vou continuar não. Para essa turma a gente fecha nosso ciclo aqui. A gente ia continuar aqui falando sobre jejum. Que você jejua de forma toda errada. Porque não conhece a Bíblia. Acho que falta 4 minutos, né? Aí vai ler só o João só. A gente ia continuar aqui, tá? Na alma, o jejum. Ah, estou jejuando pela minha filha. Estou jejuando pelo meu marido. Perante a Bíblia, o jejum aflige a alma. Tá? Então, eu vou te mostrar quais são os jejuns. A Bíblia diz sobre o jejum que agrada a Deus e o jejum que não agrada a Deus. Tá? Tudo aqui. Tá? Mas só vão aprender aqueles que estudam a palavra. Aqueles que não estudam vão ficar errando aí, passando fome. Porque jejuar fora dos princípios bíblicos, do que foi ordenado perante a Bíblia, é passar fome. Tá? Aí a gente vai ver aquelas aberrações, igual eu ouvi. Estou jejuando há 15 anos, não tem, impossível. Impossível. Os fariseus, eles jejuavam 2 vezes na semana. E a pessoa que gostava, tinha mostrado o que estava fazendo. Se fosse possível jejuar 15 anos direto, os fariseus tinham que jejuar a vida toda. Mas não tem como. Por quê? Enfim. Não vou entrar nesse quesito, não vou entrar agora. Vamos lá, João 9. Se a Bíblia diz que existe o jejum que desagrada a Deus e o jejum que Deus agrada a Deus, diz assim, esse é o jejum que agrada a Deus. Aí tem uns pontos das pessoas jejuando, igual você jejua hoje, que Deus não se agrada. Você aceita aquilo que não te agrada? Hein? Por exemplo, existe algo que você recebeu, tá aqui, ó. E tu não gosta, tu vai receber? Chegar para você e falar assim, tá aqui pro céu, prato de jiló. Tu não gosta de jiló, tu vai receber? Aí por que tu acha que você fazendo e desagrada a Deus, Deus vai receber? Se nem tu, comedor de arroz e feijão, se agrada de quem dirá a Deus. Recebe o que dirá Deus. João 9, a gente lê aqui e termina. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Ou seja, essa expressão que se você levar dentro de uma hipérbole, a grosso modo, você vai falar que o pai não tem pecado. Ele é igual a Jesus, então. O filho também não tem pecado, então ele é igual a Jesus também. Primeiro, o pai tinha pecado, o pai tem pecado e o filho também. Já nasceu em pecado. Isso é independente, se é bebezinho inocente, morreu, não dá nem para falar, tá vendo? Olha quantas coisas vocês vão perder. Aí você fica aí, ó. Criança nasceu, morreu, está no céu. Os pais não são evangélicos. Se fosse o pai santificava os filhos, e ele sim morreria e estaria na eternidade.
Tudo isso você tem de ouvir falar, sem estar aqui. Mas eu creio que Deus vai nos dar uma outra oportunidade futuramente de você continuar estudando para não ficar cometendo os mesmos erros. Depois você lê Oséias 6, Oséias 4, 6, meu povo perece por falta de conhecimento. Como vocês rejeitaram o meu ensino, rejeitaram as minhas palavras, eu também vou rejeitar aí. Tanto vocês quanto os vossos filhos. É bíblico. Mas enfim. Jesus respondeu, nem pecou ele nem seus pais para que nascesse assim. Mas isso foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, ele, eu li até o versículo de número 4. Então, ele não herdou o pecado dos pais. 3. Ele não herdou. O que está aqui foi para se manifestar a glória e o poder de Deus. Porque ele não está assim por conta disso aqui, nem por conta disso aqui. Porque foi quebrado aqui. Tá? E aqui, os pais, como ele lá na frente, versículo 14, 15, 16 seguida, aqui, ó. Daqui, os pais santificam os filhos. Tá? Aqui eu poderia ter 16, mas enfim, tá? Aqui os pais santificam os filhos. Aí se o filho morrer bebezinho, não é salvo. Se o caso, a família é ímpia e a pessoa morrer, não é salvo não. Tá? Ah, mas é bebê, professor. A Bíblia que diz. Não é eu não. Ah, mas não concordo. O problema é seu, não vai mudar o que está escrito. Tá bom? A gente vai terminar por aqui. Só um minutinho, para terminar. Oséias 4, 6. Ó, ia aprender aqui. E dar seguimento aqui acerca disso aqui sobre os filhos. Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído. O meu povo perece. O meu povo é destruído. Porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Você vai fazer as coisas sempre erradas. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote. Para que não sejas líder. Porque não tem como estar em pé ensinando se não tem estudo. Diante de mim, visto que esqueceis da minha lei, esqueceis da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Leia, casa Oséias, Quatro, 6. Quando você rejeita o conhecimento, rejeita a situação de não querer aprender, você perece e Deus rejeita também os seus filhos. A gente fica por aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. A gente encerra um ciclo aqui para começar outro ciclo dentro de um querer de Deus, dentro da vontade de Deus, sabendo que Deus não perde o controle de nada. Pai, eu quero te louvar, Senhor. Quero te agradecer, porque aqui finaliza um ciclo. Aqui finaliza, Senhor, a jornada. A gente não sabe por quanto tempo, o Senhor sabe. Mas a gente entrega para na palma de tuas mãos. Quero te agradecer pela vida, Pai, dos teus filhos, pela vida, Pai, da igreja, pela vida, Pai, do líder, do pastor, que nos recebera, que abriu as portas para que a gente pudesse, de certa forma, estar lecionando, levando a Tua palavra. Isso é independente, Senhor, se é de forma presencial ou por vídeo, porque o Senhor não está limitado à tela de computador, à tela de um dispositivo, à tela de uma TV ou de um tablet. O Senhor não está limitado. Eu estou limitado, mas o Senhor não. Mas eu te agradeço, Senhor, pela Tua fidelidade, sabendo que o Senhor não perde o controle de nada. Quem fez a promessa, quem deu o propósito e quem deu a promessa, não erra. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo. Em nome do Teu Filho amado Jesus, deixa aqui um abraço, que você pare, pense, se conscientize, tá? Porque não é o professor que está dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo, tá bom? A palavra é minha, eu sou apenas a voz, a água é Ele. A voz é minha, mas a palavra é dele. Deus abençoe.